Apareceu? Hoje a imagem tá ótima, hein? É, a imagem muito boa. Uhum. Aí, pessoal, vamos chegando. Daqui a 5 minutos a gente vai começar. Quem puder ir compartilhando o link no Face, a gente agradece, tá? Ana Cláudia, Marley. Boa noite para quem está chegando. Luana, Fátima, tia Cristina chegando. Vamos lá, pessoal. Oi, Lilian. Dona Hortência. Abraço, Dona Hortência. Fernanda. Faltam 4 minutos para a gente começar. Boa noite para todo mundo. Mais uma live, hoje retomada da live. Nós tivemos problemas de transmissão na segunda-feira, então por isso resolvemos retomar a live. E continua, então, o nosso sorteio valendo da mesma forma para quem compartilhar o link da live e também escrever eu quero concorrer ao livro, eu quero o livro. A gente vai estar fazendo o sorteio no final. Olha quanta gente, Ana Cláudia, a Viviane, a Daniela, a Regina. Oi, Regina, abraço. Minha amiga bailarina, Ana Paula Viana, a Regina, Isso. a Lilian Cristina, não perde uma live. E a mãe dela, Dona Hortência, está assistindo também. A Vivi, minha irmã, já está por aqui também. Que bom. Pessoal, faltam só 3 minutinhos para a gente começar, tá? Hoje vai ser retransmitido pelo Cornetas de Arapongas, que é uma página no Face muito assistida. Meu amigo Mário, fisioterapeuta extremamente competente, a Dona Eugênia, minha paciente há tanto tempo, paciente querida. Abraço, Dona Eugênia. A Deise Amanda, uma amiga minha lá de Terra Rica. Oh, que legal. Assistindo também. Um abraço, Deise. Tia Marlene, abraço, tia. Lidiane também A assistindo. Lidiane, minha irmã? Lidiane Facina. Lidiane, sim. É. Claudete. O Mário Martins disse que chama... daqui a pouco vai mandar pergunta. Maravilhoso, acho que ele já até mandou. A Gisele, abraço, Gisele. Claudete Sargentin também. Abraço, Boa noite Claudete. a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Ana Cláudia, minha paciente querida. Gisele. Abraço, Gisele. Gisele Ferrari, boa noite, doutor Milton. Isso, boa noite, Gisele. Érica. Boa noite, Gisele. Então, faltam Mais alguns 60 segundos, mais ou menos. Enquanto isso, bora lá compartilhar o link Compartilhar, isso é no importante. Facebook, para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível, Sim. informação de qualidade. E também para concorrer ao livro, Dissecando a Morte. Isso aí. Fábio, boa noite, Fábio. Ó o Prainha, lá de Najá. Prainha, abraço, Prainha. Também. Prainha, meu amigo querido. Olha só, Ana Cláudia, doutor, você vai ficar feliz, eu estou na esteira. Que maravilha, fazendo atividade esteira. física toda. A Rafaela Arial, abraço, Rafaela. O João Afonso, administrador do Cornetas. Muito obrigada pela retransmissão da live, viu, João? Isso aí. Grande abraço aos participantes do Cornetas de Arapongas hoje com a gente. Rosilene, abraço, Rosilene, a Damares. Eu acho que a gente já pode dar início, né? O tio Toninho, Antônio Zampar, a Renata, minha prima.
Então é o seguinte, pessoal, hoje a gente vai então dar continuidade à live anterior. A live anterior estava fluindo muito bem sobre a AVC, as pessoas estavam participando ativamente, nós tínhamos muitas perguntas e infelizmente nós tivemos problemas técnicos aqui com queda da internet, enfim. Tivemos que fragmentar a live e acabou não ficando legal. Normalmente, como vocês já sabem, nós pretendemos fazer todas as segundas. Então, segunda-feira, 19 horas, nós sempre estaremos aqui discutindo um tema de interesse geral, certo? Como não ficou boa a live de segunda, a gente então retoma hoje, quarta-feira. E essa live sobre AVC ela é dividida em duas. Então essa que é basicamente para a gente aprender sobre o AVC, ter uma noção de quadro clínico, qual a importância de procurar rapidamente um atendimento. Vamos falar um pouquinho a respeito de causas, né? Tem algumas perguntas que foram feitas na segunda-feira que nós vamos tentar responder hoje. E na próxima segunda, então, às 19h, nós faremos a live exclusivamente falando de prevenção contra o acidente vascular cerebral, tá? Quero agradecer muito o João por estar retransmitindo a nossa live para os Cornetas de Arapongas, que é uma página do Facebook de grande importância na nossa cidade, na nossa região, que presta um serviço de utilidade pública muito eficiente, que permite a discussão sobre diversos assuntos com as pessoas participando. Então, muito obrigado, João. Agradecer a presença, então, do meu filho hoje, o Miltinho, futuro médico, que está aqui contribuindo para a parte técnica. A minha esposa, Érica, né, que é a estrela da live, que organiza, que deixa tudo funcionando direitinho, que me incentiva. E hoje eu quero já mandar um abraço para o meu pai, o seu Antônio, lá de Maringá, e a Neuza, minha madrasta, que também sempre assistem. Hoje nós vamos, então, fazer o sorteio daquele livro, né? O meu terceiro livro, Dissecando a Morte. É um livro que foi lançado em 2012 pela editora Escortece de São Paulo. É um livro que ainda faz muito sucesso, que é muito vendido no Brasil todo, utilizado para seminários em instituições de ensino. Então, é uma discussão bastante interessante a respeito da morte, com um contexto filosófico, histórico, fisiológico, tá? Então, nós vamos sortear um livro desse. Talvez 2, né, meu amor? Eu acho que 2 livros desse, tá? A gente quer mandar um abraço para todos aí que estão presentes desde a primeira live, né? Tem um pessoal muito fiel aí que desde a primeira, sempre presente, sempre participando. Hoje é a nossa 5ª live, com o objetivo sempre de transmitir informações de caráter geral para que todas as pessoas possam aproveitar. Como eu sempre digo em cada live, nós não vamos aqui falar de remédio, indicação de remédio, dose de remédio, nada disso. Tá? O nosso objetivo é dar informações éticas com suporte científico, numa linguagem que as pessoas que não são da área médica possam entender e principalmente que possam praticar essas boas atitudes em relação à saúde, principalmente em termos de prevenção, em especial mantendo um cérebro bem funcionante, um cérebro equilibrado, para que a vida fique mais interessante. Nós temos
alguns boa noites, né? A Margarete Malafaia, lá de Minas Gerais, né? Lá de Belo Horizonte, assistindo a gente. Sempre assistindo. Sempre a Sandra Reichel também já está com a gente, que ganhou um livro. A Neuza Balduino, doutor, boa noite. Sempre. Boa noite para mim também, boa noite para você, boa noite, Neuza. Já tem um comentário muito engraçado aqui, meu amor. É a Yasmin Bombessi, ela está dizendo assim, meu sonho é ser sua paciente. Já deixei meu nome na lista de espera. Tá aí, Yasmin. Isso eu fico feliz de você querer passar por mim. E eu já disse isso em lives anteriores. O objetivo dessas lives é quase que uma dívida social minha. Porque eu tenho esse problema, que na verdade não é um problema, é uma coisa boa. Mas eu tenho uma agenda muito cheia e de vez em quando a gente precisa fechar a agenda, porque nós temos muitos pacientes já agendados aí por meses e meses. E infelizmente eu não consigo atender todo mundo que me procura. Então as lives são uma forma de eu difundir boas informações para um número maior de pessoas. Mas não desista não, tá? Vai falando com a Andréia e aí ela vai acabar arranjando um horário para você. Então, mais boa noite, né, para Rosana Rodrigues, que está assistindo a gente, abraço, a Ivanete lá de Najá, a Hilde, a Sônia, Hilde, minha parente. Isso, o Caio, que está também com a gente. O Caio ajudou a gente aqui a montar o cenário, arrumar o celular, depois ele subiu. Ele está assistindo lá para saber se está tudo bem com o som. Nós já estamos aqui nos comunicando, a equipe técnica. É isso aí. A Juliane Lobo aqui com a gente. Abraço. Elisângela Vidal também, o João Afonso, que agradeceu a oportunidade da retransmissão para o Cornetas de Arapongas e mandando também um abraço para o seu pai, José Uana, a Ellen Seolin, que não perde, está sempre aqui com a gente também, ela, o José Uana. A Edna Fogaça, sempre presente. Também. A Gisele Amado. Gisele, querida Gisele, abraço. Querendo ganhar o livro. A Isa Marçal, lá de Curitiba. A gente tem uma audiência legal lá em Curitiba. Sim, um abraço para todo mundo de lá. Sim. A Cícera Romão. Fátima Ortiz também. A Fátima também, pessoa muito querida. A Maria Cláudia Simões. Opa, Cláudia, abraço. Vicentim. Boa noite, doutor Ângela, filha da Judite Tesolin. Sim, a Ângela, eu acho que ela é de Florianópolis. Poxa, né? Que legal, né? Adriana Novaes também aqui com a gente. Adriana, querida, sim, abraço. A Juliane falando, estamos aqui de novo. De novo, né, Juliane? Que muito bom. Então, gente, para ganhar o livro, vocês precisam escrever eu quero ganhar o livro e tem que compartilhar o link no Face, tá? E aí no final a gente vai fazer, depois a gente faz o sorteio de 2 pessoas e informa quem ganhou, tá bom? Ó, o meu amigo Storm, artilheiro, isso. Lá de Apucarana. Tá assistindo, até a Cirlei tá assistindo hoje Cirlei, com a gente. Abraço. A Rose, esposa do Dr. Silvino, abraço, Rose. Seja bem-vinda, Rose. Bom, gente, então vamos começar a falar um pouquinho, dar uma continuidade daquilo que a gente falou já na segunda, né? Eu vou tentar, doutor Alexandro, médico maravilhoso assistindo também. Então a gente vai falar mais ou menos um resumo sobre o que foi dito na segunda-feira e depois a gente vai se ater às perguntas, tá certo? Então, primeiro a gente fez a definição de AVC, acidente vascular cerebral, que é o popular derrame cerebral. A gente já explicou que existem 2 tipos. Existe o acidente vascular cerebral hemorrágico, que é menos comum, que equivale ali a mais ou menos 15 a 20% dos derrames. E o acidente vascular cerebral isquêmico, que é o mais comum, que equivale a 80 a 85% dos derrames cerebrais. A gente falou um pouquinho da diferença dos dois, né? Isso foi uma pergunta que surgiu ao longo da live. Então, a gente explicou que o acidente vascular cerebral hemorrágico, ele é por uma rotura da veia. Então, a veia perde a continuidade por alguns motivos, uma hipertensão arterial descontrolada, aneurisma,
malformação arteriovenosa, que são enovelados de artérias e veias que podem romper. Esse é o acidente vascular cerebral hemorrágico, que é o menos comum e geralmente ele é mais grave de maneira geral. E nós temos o acidente vascular cerebral isquêmico, que é a obstrução da passagem do sangue pela artéria. Então, esse é o mais comum e esse tem vários fatores predisponentes, existem vários fatores de risco para a obstrução arterial, que a gente vai falar, né, ao longo da live. E na próxima segunda a gente vai falar exclusivamente desses fatores e como evitar esses fatores que levam ao derrame cerebral. Bom, o acidente vascular cerebral ele é uma das principais causas de mortalidade no mundo e talvez seja a principal causa de incapacidade física e até mesmo cognitiva, intelectual. O assunto ele é pertinente por quê? Porque é muito comum acidente vascular cerebral. Né? Todos nós conhecemos alguém da família ou alguém próximo, algum amigo ou parente de amigo que teve o acidente vascular cerebral. Então é muito importante que a gente conheça a respeito da patologia e para que a gente possa sim fazer a prevenção, evitando chegar nesse estágio extremo que é a obstrução arterial. O quadro clínico, nós já conversamos também. Né? O quadro clínico ele é bastante variável, porque vai depender do local de acometimento cerebral. Então, as artérias cerebrais são múltiplas e, dependendo de onde acontecer a obstrução, vai haver um quadro clínico característico. O mais comum no dia a dia é alteração de força e alteração de sensibilidade, contralateral ao hemisfério acometido. Então, se o indivíduo tem uma isquemia, uma obstrução arterial no hemisfério esquerdo, ele vai ter uma perda de força do lado direito, ele vai ter uma alteração de sensibilidade do lado direito, ele pode ter uma alteração de fala e existem quadros mais atípicos. Então, se a isquemia, se o acidente vascular cerebral ocorre numa circulação posterior, aí o quadro clínico pode ser de tontura, o quadro clínico pode ser de alteração de acuidade auditiva, pode ser de dificuldade de deglutição. Se nós tivermos uma obstrução de artéria na parte mais anterior, e isso eu já vi várias vezes ao longo dos meus 25 anos de prática neurológica, o paciente pode cursar apenas com alteração comportamental. Então, é possível fazer uma isquemia em lobo frontal ou em lobo temporal e não haver nenhum tipo de manifestação física. Não há perda de força, não há alteração de sensibilidade, mas o paciente pode evoluir com uma alteração de comportamento. Às vezes ele fica mais expansivo, mais agressivo, ou dependendo da área cerebral, do córtex pré-frontal que for acometido, o indivíduo pode ficar deprimido, pode ficar apático. Então, a obstrução arterial, ela pode produzir diferentes tipos de quadro clínico, certo? Mas o mais frequente é realmente perda de força, alteração de sensibilidade em um lado do corpo e alteração da fala, podendo haver também alteração de acuidade visual. Às vezes faz uma isquemia de artéria oftálmica, pega um ramo lá que irriga o nervo óptico e a pessoa perde a visão abruptamente. Então, o quadro clínico é variável, são sinais focais. É muito importante que as pessoas tenham uma noção a respeito do quadro clínico, por quê? Como nós já falamos na live anterior, time is brain, ou seja, tempo é cérebro. O que significa isso? Então, esse é um termo que a Academia Americana de Neurologia usa muito em todas as discussões, em congressos científicos. Time is brain. Isso significa que quanto mais rápido o paciente com acidente vascular cerebral começar a ter os cuidados de atendimento emergencial, mais cérebro ele pode poupar. Tá certo? Então, por que isso é importante?
Porque a gente tem alguns tipos de obstrução arterial, de isquemia cerebral, de derrame cerebral, que apresentam sintomas transitórios. É o chamado ataque isquêmico transitório. Como que é esse quadro? O indivíduo tem uma perda de força ou uma alteração de sensibilidade de um lado do corpo, às vezes uma alteração de fala, e aquilo reverte completamente. Em algumas horas o indivíduo não está sentindo mais nada. Bom, esse paciente, essa pessoa pode ficar em casa tranquilo, esperando para ver o que vai acontecer? A resposta é não, nunca. O paciente precisa procurar o pronto-socorro para a investigação e, posteriormente, tem que ter um neurologista acompanhando. Por quê? Porque o ataque isquêmico transitório, geralmente, ele é o prenúncio de uma isquemia mais intensa. Certo? Então, o indivíduo primeiro tem aquela sensação, aquela alteração de força reversível, ele deixa para lá. Daí um tempo ele vai fazer uma outra isquemia, e essa sim pode ser catastrófica, pode produzir alterações motoras, alterações de sensibilidade, perda de força, perda de sensibilidade tátil, térmica, dolorosa, que pode persistir para sempre. Ou então ele pode fazer uma lesão grave, depois daquela isquemia transitória, ele faz uma lesão grave na artéria cerebral média, em algum ramo, e a pessoa perde para sempre a capacidade de fala. Não é? Eu estou vendo que tem uma pessoa aqui assistindo que que é uma paciente querida, que fez isso, teve um acidente vascular cerebral isquêmico que acometeu a área da fala, isso já faz muitos anos, e ela nunca mais se recuperou. Então, quando se tem a isquemia transitória, que é aquela alteração que reverteu completamente, você precisa mesmo assim procurar o atendimento médico. Tá? Se você não teve todo esse problema aí, se foi uma coisa leve demais, você teve lá um formigamento de língua, puxa, você vai pensar, é muito pouco para eu ir procurar um pronto-socorro, um neurologista. Mas eu digo para vocês que não é. Sempre tem o sinal, né? Aliás, os que têm sorte de ter esse sinal, que é a isquemia transitória. E aí eles vão ter a chance de serem submetidos a tratamentos que vão fazer uma prevenção contra uma isquemia definitiva. Tá certo? Então, tempo é cérebro. Surgiu o sintoma, tem que buscar o pronto-socorro. Mesmo porque na terapêutica, hoje a gente tem a possibilidade dos trombolíticos, conforme também foi comentado na última live, né? A filha da Regina Takashima fez a pergunta. Os trombolíticos, eles possibilitam uma reversão da obstrução arterial, dependendo do tamanho dessa obstrução e dependendo da janela de tempo entre o momento em que se faz a obstrução arterial e o momento em que vai se fazer o trombolítico. Antigamente essa janela era só de 3 horas e os estudos mais modernos mostram que pode haver benefício do tratamento até 4 horas e meia depois. É utilizado o RTPA, o ativador do plasminogênio tecidual recombinante, uma substância que vai quebrar o trombo que está fazendo a obstrução e geralmente o paciente recupera completamente o movimento. Nem todos os pacientes portadores de acidente vascular cerebral isquêmico podem receber o trombolítico. A gente avalia caso a caso e existem algumas situações em que não é possível fazer o uso do trombolítico. Mesmo assim, esses pacientes recebem cuidados importantes no pronto-socorro que vão mudar o prognóstico, como controle de glicemia, atuação em hipertensão arterial sistêmica, um bom aporte de oxigenação para o paciente, uma manutenção hemodinâmica, de circulação adequada. Então, mesmo sem o trombolítico, o tratamento rápido, ele acaba trazendo benefícios para o paciente quando a gente vai ver o resultado final do tratamento, tá certo?
Meu amor, você quer fazer uma pergunta que eu me empolguei aqui? Não, mas pode continuar se empolgando, que o pessoal tá adorando. Nós temos aqui alguns depoimentos. Olha só quem está assistindo a gente, é o Padre João Dias. O Padre João, pessoa maravilhosa. Lá de Comisa, Mato Grosso. Mato Grosso, homem fantástico. Esse é um padre por quem eu tenho uma admiração muito grande, uma pessoa que se importa com o bem-estar dos outros, que se sacrifica pelos outros. Padre João, sou o seu fã. E nós temos também o pessoal que foi chegando no decorrer da live, que está sempre com a gente, a Graziela Costa, a Cícera Romão, a Sebastiana Narese. Sebastiana, abraço, Sebastiana. Clodoaldo Anderson. Clodoaldo, meu paciente querido. Isso. O Floresvaldo Simeão. A Patrícia Fernandes, professora lá da UEL de Londrina, amiga muito abraço para o Floresvaldo. Floresvaldo é meu paciente querido, homem extremamente inteligente, ótimo pai. A tia Edenir e o tio Nivaldo, abraço, que sempre estão presente. sempre com a gente, a tia Tereza, o Giovanni Francisco, agora ciclista lá de Najá, a Andréia Fante também com a gente. Olha, Andréia, minha secretária querida, secretária de 20 anos já, 20 anos comigo, não é que ela tenha 20 anos, não. Olha, a Iracema Bisca, ela colocou querida, um depoimento bem bacana aqui. Dr. Milton, parabéns pela iniciativa de nos permitir estarmos informados. Super confio em tudo que você nos fala. Legal obrigado, isso, né? Obrigado, muito obrigado. Tem também aqui, um depoimento do Mário Sérgio, nosso Mário colega. Sérgio, você vai gostar do que ele escreveu aqui, viu? O que ele escreveu aí? Ele disse assim, boa noite, Dr. Milton, meu médico, e da Cláudia, você é fera. 7 meses sem Coca-Cola. Obrigada por tudo. Parabéns, Mário Sérgio. Que maravilha, parabéns. Ótimo. O Heron Elis Matos. Querido, lá de Astorga. Boa noite, Dr. Milton, parabéns. Parabéns por suas lives, né? Sempre excelentes explicações. Ficamos muito, muito gratos pelo conhecimento adquirido. E o pessoal que está chegando aqui, né? A Gleice, Daniele Borrasca. Dani, paciente querida. Isso, a Sara Fedrigo. Hoje o Danilo está assistindo também. O Danilo, nosso primo? O Danilo, nosso primo. Abraço, dentista. Super dentista lá em Maringá. Muito competente, menina muito, de ouro. Muito mesmo. A Silvana Cristina. Silvana, minha paciente de muito tempo. Me dá muito trabalho, a Silvana. A gente briga muito. Então, a Silvana, ela fez até uma pergunta na live passada, né? E como foi bem naquele momento que nós tivemos problemas de transmissão, ela está dizendo aqui, doutor, meu pai morreu de AVC. O AVC é hereditário? Então, você havia até comentado, essa pergunta é interessante. Na verdade, é que depende do AVC, né? Se a gente pensar em alguém que teve um aneurisma roto, o aneurisma ele pode ter um componente genético. Geralmente, quando a gente acha história familiar de aneurisma em alguém que está tendo um aneurisma agora, a gente tende a procurar em familiares mais próximos, né? No caso do seu pai, eu acho que foi isquêmico. Aí, se é hereditário ou não, depende do que causou a isquemia, né? Então, por exemplo, se ele tinha como fator de risco hipertensão e alteração de colesterol e diabetes, essas condições que predispõem a um acidente vascular cerebral isquêmico têm um conteúdo genético, sim. Então, você precisa saber quais foram os fatores de risco e combater. Eu sei que combate, você se cuida muito bem. Olha aqui, a Iracema Bisca participando de novo, né? E ela disse o seguinte, que você está sempre cuidando de toda a família com carinho, dedicação. Obrigado, e às vezes dando umas bronquinhas, né? É verdade, hein, Iracema? E a Daniele Barzon, ela está fazendo uma pergunta. E se formigar um lado do corpo? Acho que foi o braço esquerdo e a perna. Aconteceu com a minha irmã. Aí o médico pediu uma ressonância, teve outros sintomas, mas não recordo. Então, a sua irmã provavelmente é jovem, né? A gente pode ter derrame em jovem, sim, é pouco comum, tá? Eu já fiz um trabalho científico bem importante, de boa expressão, sobre derrame em jovens, acidente vascular cerebral isquêmico em jovens. Na época eu estudei os pacientes abaixo de 45 anos
e nós tínhamos uma quantidade grande lá no HU, na UEL, de pacientes com isquemia cerebral abaixo de 45 anos. Esses pacientes, eles têm causas diferentes, né? A causa do AVC em um jovem, geralmente não são aquelas causas das pessoas acima de 60, 65 anos, né? Hipertensão, diabetes, alterações lipídicas, de colesterol. Mas no jovem, geralmente são coisas diferentes, como, por exemplo, arritmia cardíaca, alterações estruturais no coração, como persistência de forame oval, alterações de coagulação diversas. Então, tem um protocolo diferente quando a gente quer estudar AVC em jovem, tá certo? Mas nem sempre paresia ou parestesia, que é alteração de força ou de sensibilidade em um hemicorpo, vai ser AVC. Tá? Em jovem, por exemplo, a gente se preocupa muito com as doenças desmielinizantes, principalmente a esclerose múltipla. Então, uma mulher jovem que tenha lá uma alteração de sensibilidade em um hemicorpo, uma das hipóteses diagnósticas sempre é a esclerose múltipla. Muitas vezes a gente investiga e não acha nada. Às vezes é alguma alteração transitória de circulação. Mas é interessante a sua pergunta para a gente deixar registrado que AVC não dá só em idoso. AVC pode dar em jovem também. Nós temos mais uma pergunta da Ângela Vicentim. Ela quer saber se o cavernoma pode causar um AVC. Ângela, eu sei porque você está fazendo essa pergunta. Então, o cavernoma é o seguinte, o cavernoma é uma alteração circulatória cerebral, na verdade é uma malformação venosa, então é um acúmulo, na verdade é um enovelado de veias que se forma numa área circulatória cerebral. O prognóstico, a evolução, ela é muito variável, tá? Porque depende do local, depende do tamanho da lesão, e aí a gente avalia se vale a pena abordar cirurgicamente ou se é melhor a gente esperar. Porque muitas vezes a gente espera e aquele cavernoma não muda. Ele não sangra, ele não rompe, ele é pequeno, está numa localização que é mais tranquila. Então, nesses casos, a gente só observa, né? Que é o que a gente espera sobre quem você está, né? tá falando, com quem você está preocupado. E eu tenho alguns casos de cavernoma, eu diria que a maior parte nunca precisou mexer. E tem, aliás, um aí que eu já vi, um amigo, não vou citar o nome dele porque, né, é antiético, mas ele tem um cavernoma, e esse cavernoma ele foi diagnosticado, eu acho que foi em 97. Foi logo que eu comecei a clinicar aqui em Arapongas, 1997. Esse cavernoma a gente foi acompanhando e olha bem, o cavernoma dele ainda produziu epilepsia, crise convulsiva, né? Mas crise convulsiva de fácil controle. A gente controla isso com pouco remédio. Os anos se passaram e esse cavernoma nunca evoluiu, sempre ficou muito estável. Então, no caso em questão que você está se referindo, eu acho que tem uma chance muito boa desse cavernoma não evoluir, não romper, e a gente conseguir ir só fazendo o acompanhamento clínico sem a necessidade de cirurgia. Mas cada caso é um caso. Tem uma pergunta aqui da Margarete Malafaia. Margarete, abraço. Ela está perguntando se excesso de atividade física pode causar AVC. Uhum. Então, excesso, sim, né? Na verdade, até água em excesso faz mal. O exercício físico muito extenuante para pessoas que tenham alguma alteração cardíaca, por exemplo, talvez você esteja perguntando isso porque eventualmente a gente vê um jovem com isquemia e às vezes é um jovem atleta, né? Na verdade, antes de fazer atividade física intensa, tem que passar por uma avaliação cardiológica. Por quê? Porque existem pessoas que têm alteração de musculatura cardíaca. Tem lá hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo. Esses pacientes podem, com frequência, na hora do exercício intenso, fazer uma arritmia cardíaca importante. Aí eles podem infartar ou eles podem mandar um êmbolo para o cérebro e fazer um AVC. Então, o exercício extenuante
Para alguém que não tem o coração adequado, pode sim produzir AVC. Tá? O exercício físico que a gente recomenda, e nós vamos falar muito bem disso na próxima live, é o exercício físico moderado. Né? Se nós fizermos lá 150 minutos por semana de atividade física moderada, como caminhadas rápidas, isso já é suficiente para trazer um bem-estar enorme para o organismo como um todo. O cérebro, ele reage muito bem a esses exercícios moderados, porque você muda o nível de neurotransmissor cerebral. Então, você aumenta o nível de serotonina, de dopamina. As pessoas, então, ficam mais alegres, mais dispostas com o exercício físico. O exercício físico moderado regular, ele produz o aumento do fator neurotrófico derivado do cérebro. Essa substância é de extrema importância para a regeneração de neurônios. Veja bem, hoje a gente pode falar em regeneração de neurônios. E o remédio para isso é uma simples atividade física regular aeróbica. Né? Atividade física é feita regularmente, faz os músculos liberarem irisina. Essa irisina ela vai fazer também um aporte de sinapses, vai melhorar a parte de trofismo neuronal, enfim, a atividade física é excelente, tá? Exceto nos extremos e principalmente para as pessoas que têm alguma alteração e não sabem, né? Alterações cardíacas e não sabem. Ó, nós temos mais algumas perguntas, aliás, agora o pessoal resolveu perguntar. O Fábio da Silva, ele está dizendo assim, se uma boa alimentação pode ajudar a não ter AVC. Boa pergunta, Fábio. Então, na próxima live a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. Mas a alimentação é fundamental, porque quando a gente fala dos principais fatores de risco para derrame cerebral, a gente fala de hipertensão arterial sistêmica. Bom, dieta adequada pode ajudar muito no hipertenso, como, por exemplo, diminuir o sal, não é? Um fator de risco importante para acidente vascular cerebral é diabetes. Então, o indivíduo que evita o carboidrato de absorção rápida, o indivíduo que não fica comendo açúcar em demasia, então, dessa forma, ele já está se protegendo contra a isquemia cerebral. Um outro fator importante para um derrame cerebral, para uma isquemia, é a dislipidemia, alterações de nível de colesterol. Né? O HDL, que é o colesterol bom, que é a lipoproteína de alta densidade, fica baixa. O LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, fica muito alto. E esse desequilíbrio predispõe à obstrução arterial, ao derrame. Então, a dieta, nesse caso, é importante. Comer pouca fritura, né? Reduzir as gorduras trans que tem nos industrializados. Enfim, a dieta adequada é um fator de risco de extrema importância para que se faça a prevenção contra o derrame cerebral. E nós vamos falar muito bem sobre isso na próxima live de segunda-feira às 7h. Olha, nós temos aqui mais uma pergunta da Maria Zaletti. Ela quer saber se uma pessoa pode ter vários AVCs seguidos. Sim, pode sim. Depende da fonte, né? Por exemplo, se o indivíduo tem uma fibrilação atrial, uma alteração de ritmo cardíaco, ele pode, de vez em quando, desprender um trombo do coração, entupir uma artéria. E pode entupir artérias sucessivas. Um hipertenso não controlado, ele faz uma vasoconstricção. O cérebro, para se defender daquele excesso de sangue que está chegando pelo aumento da pressão arterial média, o que ele faz? Defensivamente, ele fecha a artéria. Então, essas artérias se fecham, reduz o fluxo de sangue e pode ir fazendo também microinfartos, né? Microderrames cerebrais. Ou o indivíduo que tem uma estenose de carótida, né? Nós temos uma artéria aqui chamada carótida que conduz o sangue até as artérias cerebrais. E algumas pessoas têm obstrução, tem placa de gordura na carótida. Algumas dessas pessoas podem ter desprendimentos sucessivos dessa placa, entupindo vários ramos de artérias cerebrais. Então, é possível, sim, ter
múltiplas áreas isquêmicas. Inclusive, tem um tipo de demência, que é chamada demência vascular, que é um quadro muito parecido com Alzheimer, que aparece em decorrência dessas múltiplas lesões isquêmicas. Isso vai pegando áreas relacionadas a conexões de córtex terciário, que é do raciocínio, da memória, da capacidade de julgamento, e a pessoa, então, acaba tendo um quadro demencial, perdendo esses domínios cognitivos, como memória, capacidade de concentração, capacidade de julgamento, etc. Bom, nós temos agora alguns participantes que querem compartilhar o que eles sentiram. Meu amor, né? sim, nós já vamos falar disso. Só repetindo, hoje nós temos o sorteio de 2 livros, meu terceiro livro, meu amor? Terceiro livro, Dissecando a Morte, da editora Scortese de São Paulo, um livro muito interessante, um livro que discute aspectos fisiológicos, filosóficos, religiosos sobre a morte. A morte é um tema pouco falado, né, um tabu, e ler esse livro é muito interessante porque as pessoas vão ter um conhecimento mais próximo da morte, como essa visão sobre a morte foi mudando ao longo do tempo, tá? Então, se alguém tiver interesse em ganhar, escrever eu quero ganhar o livro e compartilhe o link, tá? Em outras páginas de Facebook. Também está à venda na minha clínica ou no site da editora Scortese, né? A clínica é fone 3055-4277, depois a gente vai deixar esse número. E é um livro realmente enriquecedor, tá bom? Meu amor, agora vamos compartilhar as experiências aí, fica à vontade. O Iracema, né? O Iracema, meu amigo. Iracema foi um grande jogador de futebol. Jogamos juntos, brilhou no Novo Horizontino, grande jogador. Ele disse que teve aqui a perda dos movimentos no braço esquerdo, a dormência na boca, do lado esquerdo também, e ele estava dizendo que isso foi um AVC, né? As pessoas ficam preocupadas. Iracema, e foi, né, Iracema? Eu me lembro que a gente chegou a comentar sobre o seu caso. Se eu não me engano, você estava jogando futebol, né? E teve um mal-estar, se não me engano foi isso. E realmente no seu caso foi mesmo, né? Uma isquemia cerebral, e foi uma isquemia transitória, porque você recuperou o movimento depois, né? Recuperou a sensibilidade. Então você está tendo uma outra chance para não fazer uma isquemia definitiva. Você está tendo agora a chance de mudar seus hábitos de vida, e eu sei que você é um cara extremamente inteligente, desde quando nós jogávamos juntos. Eu sei que você está mudando. Então é importante perder peso, é importante mudar a dieta radicalmente, reduzir nível de estresse, né? Largar a bebida alcoólica se eventualmente usa com muita frequência, em quantidades elevadas, ficar atento em nível adequado de glicemia, de colesterol, de pressão arterial. Então, você está tendo uma outra chance. E eu sei que você vai aproveitar muito bem. Olha, nós temos aqui mais uma participação. A Adriana, ela está preocupada com o pai dela. Quem é? Qual Adriana Lopes Vitoriano. Adriana, ela disse assim, ó, o meu pai teve uma dor no peito, depois perdeu a força em uma das mãos. Ele até foi ao médico sozinho por causa da pandemia, mas não disse nada da dor no peito. Pode ter alguma relação com AVC? Ele está fazendo os exames. Tem que investigar, né? Dor no peito é sempre um sintoma muito preocupante. A gente sempre tem muito medo do infarto agudo do miocárdio, né? E se ele teve alteração de sensibilidade em um lado, alteração de força, além de investigar o coração, tem que fazer uma investigação da parte cerebral também. Olha aqui, ó, a Rosilene Borges está participando, ela disse que viciou na caminhada e que a culpa não é dela. Eu acho que eu sei de quem é essa culpa, viu, Rosilene? Rosilene é uma pessoa muito inteligente, então ela sempre se comporta muito bem, sempre toma as atitudes corretas e tem um problema de saúde já há muitos anos e ninguém imagina o problema que ela tem porque ela está sempre muito bem, se destacou profissionalmente, é uma excelente mãe, uma excelente esposa. Então, eu sou fã da Rosilene.
Olha, nós temos aqui agora a participação da Patrícia Nicastro. Patrícia, querida. Abraço, Patrícia. Ela está dizendo assim que quando ela fica nervosa ou leva um susto muito grande, ela tem tremedeira e formigamento de um lado do corpo e também da boca. E ela sente falta de ar. Ela quer saber se isso pode causar um AVC Patrícia, ou pode ser pré-sintoma. Eu conheço o seu cérebro quase que melhor que o meu, de tantos anos que eu te acompanho, né? No seu caso, Patrícia, eu posso falar com segurança, é mais ansiedade mesmo. Quando a gente tem uma crise de ansiedade, uma coisa que muda rapidamente é o ritmo respiratório, né? Na ansiedade, a gente respira errado, geralmente respira mais rápido e mais curto, e isso produz uma alteração do nível de dióxido de carbono no sangue. Isso acaba levando a vasoconstricção, a fechamento de artérias. E esse fechamento de artéria, ele acontece nas extremidades. Geralmente, quem está numa crise de ansiedade sente muito formigamento nas mãos, sente formigamento em torno da boca, nos lábios, né? E aquela sensação de batedeira, o coração dispara, fôlego curto. E aí vem as outras coisas associadas, como, por exemplo, sensação de medo, né? Uma sensação de insegurança sem muito sentido. No seu caso, os formigamentos, seguramente eu lhe digo que é por transtorno de ansiedade. Eu digo isso porque eu te conheço há muito tempo. A Daniele Barzon está fazendo uma pergunta e ela está colocando aqui, acredito que seja alguém de 42 anos que tem fibromialgia, toma vários medicamentos, sente muitas dores na nuca e também dores de cabeça. Ela disse que estava na live na semana passada, mas que por conta da conexão, né, que acabou caindo, então ela não conseguiu fazer a pergunta. Então ela quer saber qual a relação que tem entre AVC e dor de cabeça. Bom, e aí tem uma fibromialgia, né? A fibromialgia é uma outra patologia, né? Caracterizada por dores musculares, com pontos dolorosos, a palpação. Geralmente a fibromialgia ela é associada a transtorno de ansiedade, às vezes a depressão. Fibromialgia geralmente ela cursa com dor de cabeça, principalmente a cefaleia tipo tensional, por contração muscular excessiva. E isso a gente não consegue fazer uma correlação com o AVC, tá? Agora, dor de cabeça tem relação com o AVC? Tem, tá? Os portadores de enxaqueca, por exemplo, eles têm uma chance maior de fazer isquemia cerebral do que os que não portam enxaqueca, tá? Quem tem enxaqueca tem que fazer um tratamento preventivo, porque isso diminui a chance de fazer lesão isquêmica. Agora, veja bem, eu vou dizer para vocês, tem uma pessoa aqui que já viu, que está assistindo, uma pessoa muito querida, que eu cuidei por muito tempo, e acabou fazendo uma lesão isquêmica cerebral importante. Ela tinha o trio de fatores catastróficos, que era o seguinte: dor de cabeça recorrente, que era uma enxaqueca, ela utilizava anticoncepcional oral e ela fumava. Então essa pessoa, né, ela sabe que, né, eu pedi muitas vezes para ela largar o cigarro, porque tirando o cigarro, se ficar só o anticoncepcional e a enxaqueca, o risco de fazer lesão isquêmica cerebral era bem menor. Obviamente que o ideal era tirar esse anticoncepcional e ir para outro método, né? Como, por exemplo, um dispositivo intrauterino, um DIU. E essa pessoa insistiu, né? Infelizmente insistiu e continuou. Cigarro, anticoncepcional e dor de cabeça de repetição. E ela acabou fazendo uma isquemia importante, né? Essa isquemia deixou uma sequela, ela acabou recuperando parcialmente, né? Ainda tem uma diferença, o lado direito dela ainda é um pouco mais fraco. Então, dor de cabeça, né? Se você é enxaquecoso, primeira coisa, longe do cigarro, né? E o anticoncepcional oral para alguém com enxaqueca tem que ser sempre muito bem avaliado. Em muitos casos dá para a gente usar, né? Dependendo do tipo de enxaqueca. Quando a enxaqueca é por oscilação hormonal, às vezes a gente até preconiza o uso do anticoncepcional oral contínuo para reduzir
essa sensação, essa situação de pico e vale, né, do hormônio no organismo. Mas, de maneira geral, o anticoncepcional oral, ele não pode ser associado ao cigarro, porque aí você aumenta muito a chance de fazer lesão isquêmica cerebral. Poxa vida! O Everton e a Elisângela Garcia, eles estão participando e estão dizendo aqui, tive um AVC em 2015 por causa da pressão alta e quer saber se corre o risco de ter outro. E às vezes falha em tomar remédio. Só que eu não sei quem é que está fazendo a pergunta, se é o Everton ou se é a Elisângela, né? Então... na verdade, é assim, você precisa saber qual foi a causa do seu AVC, para que você possa fazer a prevenção. Então, se foi um acidente vascular cerebral isquêmico, né, aquele de entupimento arterial, esse aí, obviamente, você deve estar tomando um antiagregante plaquetário, que é um remédio para afinar o sangue, e tem que estar controlando os outros fatores de risco, como hipertensão, como diabetes, como dislipidemia, como obesidade, né? Se era tabagista, já deve ter parado, não pode ficar sedentário. Então, tem que atuar nos múltiplos fatores que vão te proteger contra o derrame cerebral, mas existem aqueles fatores que são mais importantes. Então, por exemplo, se você teve uma isquemia cerebral predominantemente por causa de pico de pressão alta, então você tem que enfatizar muito o tratamento dessa pressão, né, com mudanças de hábitos de vida e com medicamento. Se você fez esse derrame, essa isquemia por causa de uma fibrilação atrial, então você tem que estar focando principalmente no controle do seu ritmo cardíaco com o seu cardiologista. Então tem aqueles fatores que são os principais que te levam à isquemia cerebral, e esses você precisa focar e debelar, né? E existem os fatores gerais que todos devem atentar para que não vá fazendo lesão arterial de repetição e, consequentemente, aumentando a chance de entupimento arterial. Olha só quem está assistindo com a gente a nossa live, a Leidiane e o Robin. Um abraço para o cunhado e para minha irmã querida. Isso, abração. Muito bom também a Maria Santiago aqui com a gente, acabou de chegar. A Lilian Consoli. Oi, Lilian, abraço. A Graziela Costa, que a gente já falou, está dividindo com a gente um momento bastante triste, nós sentimos muito, ela está falando sobre a perda, né, do pai há 20 dias por causa de um aneurisma. Sentimos muito, viu? Deixa eu ver, a Sônia Frederico com a gente. Sônia, também. Querida, abraço, Sônia. Mieco novamente com a gente lá de Cruzeiro do Sul. Abraço. Assistindo. Muito legal, muita gente, a Ângela, também a Ângela, minha amiga de infância. Abraço, Ângela. A Patrícia Mário Augusto Brito também. Sim, Patrícia. A Marister Scarpellini. Marister, minha amiga, abraço, Marister. Ela está dizendo assim, momento precioso de aprendizado. Gratidão, obrigado, muito obrigado, legal Marister. Esses depoimentos. A Marister e a Jaqueline são minhas amigas queridas de longa data. A Fátima Ortiz também está participando e ela está dizendo assim, sou sua paciente, toda a minha família. Tive AVC, a Fátima Ortiz. Ah, tá. Ela está dizendo que teve um AVC aos 44 anos de idade e que ela está muito bem graças ao seu tratamento. E ela disse que a respeito dos seus livros, ela tem todos e que ela segue todas as suas recomendações. E a mãe dela disse que você faz lavagem cerebral nela. A Fátima, ela tem uma característica. A Fátima, ela é extremamente inteligente, né? Aliás, quando ela vai no consultório, ela me atrasa. Por quê? Porque a gente começa a conversar e ela é tão inteligente que a gente se empolga. Então, a Fátima, ela realmente teve um problema relativamente sério, mas ela está se cuidando muito bem, os anos estão passando e ela está cada vez melhor. Graças, não a mim, mas a sua inteligência de entender como tinha que mudar os hábitos de vida e por ter mudado, né? Porque às vezes as pessoas entendem o porquê, mas não têm a força para fazer a mudança. Nem sempre é fácil fazer as mudanças necessárias e você sabe disso. Olha, o Adnan acabou de Meu chegar, amigo está aqui Adnan, com a gente abraço. Também. A Márcia Faine Moreira, Andréia Fazoli. Ela está dizendo que é impossível assistir a live e não se lembrar da mãe dela, né? Por causa do assunto abordado. A mãe dela era uma mulher muito querida, muito especial e que teve evento vascular cerebral.
A Nilza de Cássia também está participando. Ah, Nilza, abraço. Ela está agradecendo a você, sempre atencioso com seus pacientes, inclusive com todos da família dela. Obrigado. O Mário Martins... Doutor Mário é um fisioterapeuta brilhante. Isso, ele tem aqui uma questão, vamos ler aqui, ó. Meu amigo Dr. Milton, o que você poderia me dizer dos efeitos da câmera hiperbárica no AVA? Tá correto isso, do jeito que eu tô falando? E qual a eficácia na técnica da recanalização das artérias por microcatéter? Então vamos por parte. Primeiro, a câmara hiperbárica, né? A câmara hiperbárica é um tratamento, né, interessante, tem muitas pesquisas a respeito disso, que é uma câmara em que a concentração de oxigênio fica muito aumentada, fica muito maior, né? Então, isso predispõe a uma melhor oxigenação dos tecidos. Inclusive, em alguns serviços, a câmara hiperbárica é utilizada como tratamento coadjuvante em lesão cerebral, sim. E outra, ele está perguntando dos catéteres. Isso. Deve ser da hemodinâmica. Então, Mário, isso é interessante, né? Isso é novidade. O Mário é sempre muito bem atualizado. Mas é o seguinte, a isquemia, como eu disse, tem aquela janela terapêutica, né? Que eram de 3 horas, hoje são 4 horas e meia, para você utilizar os trombolíticos, para utilizar o ativador de plasminogênio tecidual recombinante, que é uma substância que acaba degenerando o trombo, permitindo que o sangue volte a fluir, recanaliza o vaso, né? Bom, tem as técnicas com catéter, em que o hemodinamicista introduz um catéter pela artéria femoral e ele vai até o local do trombo, localizada numa artéria cerebral, e lá ele tem algumas opções, né? Muitas vezes eles colocam um estente retrátil, eles colocam o estente, eles abrem a circulação para que o sangue passe e eles tiram esse trombo. Essa técnica é muito interessante, tem um pessoal da USP fazendo com bastante frequência, já com uma experiência grande, e aí essa janela terapêutica para uma boa reperfusão cerebral aumenta. Ao invés de 4 horas e meia, o indivíduo pode ter um resultado bom com até 6 horas depois do evento isquêmico. Então, são duas abordagens que você colocou aí, que são abordagens diferenciadas, tanto a câmara hiperbárica quanto a técnica hemodinâmica com o catéter para quebrar o trombo. Interessante a pergunta, Maria. Eu tenho uma pergunta aqui bastante interessante que eu acho que vai interessar muito as mulheres. A Juliane Lobo, ela quer saber se os problemas circulatórios como varizes, né, correm o risco dessa má circulação causar um AVC. As varizes, elas são veias dilatadas e tortuosas, né? Quando a gente se preocupa com isquemia, com derrame cerebral, a gente está falando mais de conteúdo arterial. Então, alteração venosa, como varizes, em membros inferiores, não predispõe a derrame cerebral. O que a gente sabe é que quem tem varizes, e aí tem uma alteração circulatória importante, né? Tem ali uma obstrução parcial de fluxo de veia na perna, nas veias superficiais, que você enxerga como varizes, às vezes faz essa mesma alteração em veias profundas. E aí pode fazer a trombose venosa profunda. Aí começa a ficar grave, porque a trombose venosa profunda predispõe à embolia pulmonar. Tá certo? Então, as varizes superficiais por si só, elas não carregam nenhum tipo de gravidade. Mas quando essas varizes acometem profundas e produzem a trombose venosa profunda, aí passa a ser um problema. Não por causa de acidente vascular cerebral, mas sim pelo risco de embolia pulmonar. O André Lansoni acabou de entrar. Meu amigo, o André que faz com que eu me sinta velho, porque eu cuido do André desde que ele era menininho, criancinha. Agora ele já virou um homem, menino responsável, tem uma filhinha linda, casou muito bem.
É um grande amigo. O André é um cara fabuloso e meu paciente desde criancinha. Ele Adoro está o André. dizendo que você é o melhor médico do mundo. É o André. Abraço, André. Olha, o Adnan, ele está participando aqui e ele tem uma pergunta. Ele disse que há algum tempo ele presenciou um senhor tendo um AVC na sala de quimioterapia. Então ele quer saber se existe alguma relação entre a quimioterapia e o AVC ou se isso foi uma coincidência. Adnan, essa pergunta é boa, de resposta difícil, porque alguns quimioterápicos, eles alteram coagulação sanguínea, alguns quimioterápicos podem interferir em ritmo cardíaco, predispondo à arritmia e a partir daí pode fazer uma embolia. Então, dependendo do quimioterápico utilizado, pode ser um fator, sim, pode ser um fator importante, né? Como era um senhor aí, talvez mais idoso, é provável que ele tivesse outros fatores de risco para fazer uma lesão cerebral, isquêmica ou hemorrágica. Mas o quimioterápico, alguns quimioterápicos podem sim aumentar a chance de lesão isquêmica ou lesão hemorrágica cerebral. Olha que oi mais gostoso a gente recebeu aqui da Bárbara. Oi, Bárbara, minha sobrinha querida. Beijão, Bárbara. Tá lá assistindo com a gente. Beijo para você também. A Maristela, ela tá dizendo que a Jaque, você mandou um abraço para ela, que é sua amiga, né? Tá mandando um abraço para você e te desejando muito sucesso. A Jaque é uma guerreira, uma mulher determinada. A Tia Nalva também, chegou aqui com a gente. E a Lilian, ela tá concordando com o André Lançoni. Ela tá dizendo que você é o melhor mesmo. Muito obrigado. Deixa eu ver quem mais aqui que chegou com a gente. Olha, muitos acessos e muita gente querendo concorrer ao livro. Então vale a pena reforçar a ideia, né, de que para concorrer ao livro tem que escrever eu quero ganhar o livro, né, nos comentários da nossa live e compartilhar o link na sua página do Facebook, na página de um amigo também, para que essa informação possa circular bastante e atingir o número maior de pessoas possível para ajudar. Perfeito. Isabel Lançoni aqui com a gente. Abraço, Isabel. Olha, muita gente mesmo. Eu acho que eu bati aqui o dedo. E o pessoal aqui concordando, né? A Marister dizendo, é o melhor. Obrigado. Não exagerem. Bom, e com isso, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu sou aquela pessoa chata que fica te mostrando a hora também, né? Faltam 4 minutos, né? Mas então, essa live é muito interessante pela participação de vocês, né? As perguntas são muito boas, são muito inteligentes e são perguntas que vão tirando as dúvidas dos outros, porque eu podendo responder, a gente vai tirando as dúvidas de muita gente. A próxima live eu acho que vai ser mais interessante, porque a gente vai falar das prevenções, as medidas preventivas, né? Como a gente pode diminuir a chance de ter um derrame cerebral. É muito interessante que tem um grupo americano que faz o estudo Interstroke, que é um estudo sobre isquemia, e eles falam que se vocês controlarem 10 dos fatores de risco, vocês conseguem eliminar 90% dos casos de derrame cerebral. Então, vocês vejam como é um problema extremamente grave, importante, mas como é possível a gente prevenir? É possível prevenir, porque a gente sabe quais são os principais fatores de risco, e a gente vai falar de cada um deles, né? Porque a gente sabe que, vamos só citar alguns aqui, hipertensão arterial não controlada, diabetes mal controlado, dislipidemia, que são alterações de colesterol e triglicerídeo, o tabagismo. O cigarro, ele é um fator de risco fundamental para ir destruindo parede de artéria e facilitando o surgimento de derrame, de isquemia cerebral. Então, veja só, o indivíduo fumante, só pelo fato dele fumar, ele já tem uma chance enorme de fazer isquemia, mesmo que ele não tenha os outros fatores de risco. O indivíduo fumante tem, sem dúvida alguma, que parar imediatamente, porque o cigarro está associado a um número muito grande
de patologias, inclusive a isquemia cerebral. A gente sabe que sedentarismo é um fator de risco poderoso para qualquer doença cardiocirculatória, inclusive para os derrames cerebrais. Então, o fato de se fazer atividade física, isso é um fator protetor importante. A obesidade é um fator de risco fundamental para a isquemia cerebral, né? Nós vamos falar sobre isso na próxima live, que o aumento de diâmetro de volume abdominal, a gordura abdominal, é uma gordura muito rica em células inflamatórias, os adipócitos que produzem muitas citoquinas, essas citoquinas pró-inflamatórias que eu já falei que tem uma relação com morte neuronal, com declínio cognitivo. Esse aumento de volume abdominal tem muito a ver também com a possibilidade do desenvolvimento de isquemia cerebral. O estresse excessivo, do qual nós já falamos também, né? Falamos uma live inteira sobre isso, como o estresse modifica a parte hormonal, como o estresse acaba produzindo alterações na parede da vasculatura, predispondo a múltiplas lesões, inclusive lesões isquêmicas. Então, os fatores que existem são muitos, mas os principais são 10 fatores. A gente sabe que a depressão e o transtorno de ansiedade, quando não cuidados, quando não tratados, tornam-se também fatores de risco para a isquemia cerebral. Então, na próxima live, a gente vai falar de cada um desses e a gente vai falar como combater, tá? Sem falar em remédio. Aqui nós não falamos em remédio. A gente vai falar sobre os fatores de risco e as mudanças de hábito de vida que podem te proteger contra o derrame. Então, o que tem que ficar aqui de importante para vocês, em termos de recado, é o seguinte. Primeiro, o derrame é muito comum. Segundo, o derrame ele precisa ser tratado o mais rapidamente possível. Quanto mais tempo demorar para o início do atendimento, maior será a possibilidade de lesão cerebral definitiva. Tá certo? E terceiro, o derrame tem prevenção. Vejam só, isso é fundamental. O derrame tem prevenção. Nós podemos, com mudanças de hábitos de vida, reduzir grandemente a chance de desenvolvermos um derrame cerebral. Tá certo? Então, gente, olha... Dá tempo de mais uma pergunta? Mais uma pergunta, então. A Ione Guidini... Ione, querida, abraço, Ione. Ela quer saber se a fibrilação atrial pode multiplicar o risco de AVC. Isso mesmo, Ione. Perfeito. Então, a fibrilação atrial é uma alteração de ritmo cardíaco em que o coração ele bate de forma fibrilante, né? E nessa fibrilação, o que acontece? O sangue acaba coagulando. Ele coagula ali no átrio. Quando ele coagula, ele vira ali uma estrutura com uma consistência sólida. E o coração, num batimento correto, ele joga esse trombo lá para cima. Passa pelas carótidas, por uma carótida, obviamente, vai entupir uma artéria. Então, a fibrilação atrial é um fator de risco importantíssimo para que se tenha isquemia cerebral, assim como valvulopatia, né? As pessoas que têm estenose de válvula mitral ou estenose de válvula aórtica, são alterações cardíacas que aumentam muito a chance de se fazer lesão isquêmica cerebral. Bom, quem tem uma fibrilação atrial tem que ter um bom acompanhamento com um bom cardiologista, porque essa fibrilação atrial, às vezes, ela é crônica e não dá para reverter. Às vezes, ela é crônica e dá para reverter, né? Mas aí é um assunto para um cardiologista. Mas é possível a reversão dessa fibrilação atrial, né? Existem algumas formas de fazer essa reversão. Então, quem tem fibrilação atrial tem maior chance de fazer lesão isquêmica cerebral e precisa fazer um tratamento, um acompanhamento adequado com o cardiologista. Eu disse que eu sou aquela pessoa chata que fica mais falando, uma? olha, mas em contrapartida sou aquela que faço mais uma perguntinha, né? Ó, a Jane Nones, tudo bem? Pode ser? Pode, né? Sim. Ela está dizendo assim, ó, Jana Nones Gori.
Já fui sua paciente. É Jana, não é Janaína? Aqui tá Jana, né? Jana, eu lembro dela. Isso. Sim. Já fui sua paciente há um tempo atrás, e os meus pais, a minha avó são seus pacientes também. A live é sobre isquemia, mas portador de nevralgia do trigêmeo em crise forte pode ocasionar algum problema? Pode. A neuralgia de trigêmeo ela é considerada a dor mais intensa do mundo, né? Naquela graduação de dor das mais intensas, a mais intensa é a neuralgia de trigêmeo. A segunda seria o infarto agudo do miocárdio e a terceira seria a cólica renal. As mulheres sempre perguntam, mas e o parto? Não, o parto não está entre as principais dores, né? As três principais são essas. A neuralgia de trigêmeo ela é muito, muito incapacitante, né? E primeiro, numa avaliação de neuralgia de trigêmeo, a gente precisa buscar a causa. Porque a neuralgia de trigêmeo ela pode ser aquela que a gente chama idiopática, que a gente não acha uma alteração estrutural grandiosa, e tem a neuralgia de trigêmeo secundária à lesão estrutural, né? Às vezes uma lesão tumoral de base de crânio, né? Uma dilatação arterial, um aneurisma em alguns pontos pode comprimir o nervo trigêmeo e produzir a dor. De qualquer forma, o tratamento é sempre muito difícil, né? Mesmo quando é a neuralgia essencial de trigêmeo, essa neuralgia ela é produzida por alças vasculares. Então, a artéria ela segue um trajeto, aí ela faz uma alça, aí essa alça encosta no nervo. E aí o paciente tem uma dor intensa. Eu já tive pacientes que tentaram suicídio batendo a cabeça na parede. E o tratamento, ele a princípio é com remédio, né? Nós temos uma variedade de remédios. Eu tenho muitos pacientes com neuralgia de trigêmeo que estão indo muito bem, felizmente. Mas tem alguns casos em que o tratamento clínico é refratário, não tem resposta, e esses pacientes a gente acaba encaminhando para a cirurgia, né? Existem hoje métodos não tão invasivos, métodos com catéter para liberar o nervo, para aquela artéria deixar de ficar encostando no nervo. E em casos extremos existem cirurgias de base de crânio para tentar descomprimir o nervo. De qualquer forma, a neuralgia de trigêmeo é sempre um desafio grande para o neurologista. Não tem relação com AVC, mas o sofrimento é muito grande, a dor é muito intensa. Eu sabia que a pergunta ela fugia do tema, mas eu sei que você é generoso, não ia deixar a Jana Nunes na dúvida. E eu acredito que respondendo essa questão da Jane, né, mesmo não sendo o tema da live, a Tia Nalva, ela escreveu algo que eu achei muito legal e eu acho que fica sendo assim, o comentário perfeito para a gente finalizar. As lives, levando em consideração cada pessoa, tornam-se consultas online. Penso que todos agradecem. Nossa, obrigado, Nalva. Que carinhosa. Esse é o nosso objetivo, né? E como as lives estão aí para isso, como eu não consigo atender todo mundo que me procura, e eu sou muito grato por isso, por ter uma agenda cheia, repleta, mas isso me entristece. Muita gente me procura e eu não consigo ajudar, porque eu não consigo atender, né? E pelas lives a gente consegue difundir boas informações gerais que, se seguidas, podem melhorar a qualidade de vida das pessoas. Gente, então é o seguinte, na próxima segunda, às 19 horas, então faremos uma live sobre AVC, medidas preventivas, que vai ser uma live, então, muito mais importante do que essa. Essa foi importante para vocês terem uma noção do que é o AVC, tá? Eu quero agradecer muito o Miltinho, meu filho querido, que futuro médico, espero que futuro neurologista, para continuar acompanhando os meus pacientes, porque eu tenho muito paciente jovem aí, como dá para ver nessa live, tem muita gente jovem. E quero agradecer o Caio, que nos ajudou a montar aqui o nosso estúdio, que mexeu no celular para a gente. E agradecer principalmente a minha esposa querida, a Érica, que é quem organiza, quem estimula, quem incentiva. Tá? Então, segunda-feira, a gente tá junto novamente. O prazer é todo nosso. Boa noite a todos que participaram. Muito obrigada por estarmos juntos, todos aqui mais uma vez. Muito obrigado. Muita gente ainda entrando aqui. Abraço para todo mundo. Valdecira, tia Cristina, Márcia, Cícera.
João, abraço, João. O João já disse que segunda-feira vai retransmitir para os cornetas de Arapongas. Uma honra para mim. Muito obrigado. Sara Fedrigo, amiga querida, minha paciente há muito tempo também, família maravilhosa. Minha querida amiga Sabrina, lá de Telêmaco Borba, minha pacientinha querida de muito tempo, enfim. Hilde, minha parente querida, que acompanha a gente, que sempre vai compartilhando. A Juliane, nossa fiel escudeira também, abraço. Sempre aqui com a gente, já é de casa. Maria Zalete, abraço, obrigado pela participação. Minha paciente querida Rita, o Patrick. O Patrick foi um aluno muito querido. Enfermeiro, viu? Extremamente competente. Abraço para Viviane. É a mãe também que estava lá assistindo com a gente. Minha sogra, abraço, Dica. A gente tá louco para ir comer o frango caipira, mas nessa época de pandemia a gente tem evitado as reuniões sociais, né? Abraço, Jaqueline, abraço para todos, tá? Adoro todos vocês, muito obrigado pela participação. Beijo, gente, boa semana.